Boa noite, boa noite. Estamos a dizer muito bem. Vamos aguardar aqui o Instagram e o Facebook. Aqui o Facebook, sempre com as informações. Boa noite, boa noite. Então, antes de mais, queria agradecer-vos a vossa presença. Queria também explicar a razão porque agora vamos passar a ter só a leitura online às quintas-feiras e que o horário passou para as 22 porque eu tenho uma live a que assisto anteriormente e por essa medida tive que alterar aqui os horários e às quartas-feiras estou num curso e portanto não posso estar presente na live. Aqui o Instagram está esquisito. Ok. Que não é normal. Não sei o que é que se está a passar aqui. Ok. Não sei. Deixa-me cá ver. Boa noite. Não sei o que é que se está a passar aqui no Instagram, mas está com a imagem desfocada. Pois. Boa noite, já aqui tenho a Nanda. Boa noite, Fernanda. Ia-te pedir um feedback. A imagem do Instagram está desfocada. É que eu vejo aqui qualquer coisa diferente. Eu não sei explicar o que é que se está a passar no Instagram. Eu vejo bem, ok. Então sou eu que me estou a ver desfocada. Não sei por que razão. Boa noite, Sónia. Boa noite, bem-vinda. Ok, e eu estava a explicar que agora às quintas-feiras vamos ter só a leitura online à quinta-feira e vai começar às 22, exatamente porque eu tenho uma live anterior a que assisto e está fosca a imagem, eu bem parecia, porque eu aqui também me vejo fosca, não sei o que é que se está a passar. Vamos cá, parece uma nuvem, pois eu vou se calhar terminar o direito e entrar novamente com o direito. Acho que, porque não sei o que é que se pode fazer. O que é aqui?
Deixem-me cá. Eu vou fazer isso. Eu vou terminar o direito e vou entrar novamente em direito. Ok, terminar. Ok, eu acho que é mesmo da câmara. Agora já está. Ok, Sónia já cá está, Ana também já cá está. Agora eu penso que a imagem já está melhor. Eu acho que era mesmo da câmara, que não precisava ter saído. Bastava-me ter limpo a câmara do telemóvel, mas pronto, boa noite, Ana. É o que tenho quando a gente não percebe destas coisas. Melhorou, ok, parece ser da lente, exatamente, é a lente. Eu terei que depois fazer uma limpeza ao telemóvel. Beijinhos, Ana, para ti também. Estava a ver só se a Nanda entrava também aqui, porque ela também já cá estava. Ok, vamos lá ver. E pronto, então nós ficamos na última live, ficamos no sétimo capítulo e no capítulo 7 e falamos de uma história, da história de um senhor que tinha uma esposa com Alzheimer e a exposição e a renúncia relativamente a essa situação. Nós, nesta fase da leitura, já estamos, aliás, com este livro todo, o que nós fazemos com esta leitura é aprender a transcender o nosso eu, através do autoconhecimento e fazemos isso já nesta fase, neste capítulo 7, ela ensina-nos, diz-nos que os detergentes espirituais que temos que usar é a renúncia e o perdão. Renúncia e desapego, que ela falou da última vez, que nos aproximam, são a renúncia e o desapego que nos vão permitir aproximar-nos da experiência do amor. E ela também diz nesta leitura que fizemos na semana passada que quando não existe escolha, não existe amor. Por outro lado, o que tem sido também mostrado que é através dos relacionamentos que nós trabalhamos as nossas falsas ideias, os nossos medos, o medo do julgamento, das críticas, e é justamente nos relacionamentos mais íntimos que nós enfrentamos os nossos maiores desafios para a nossa jornada, não é? Que nós enfrentamos esta forma de transcender o eu. Porque o que é relacionarmos? Relacionarmos é muitas vezes nós fazemos a renúncia, é estarmos constantemente a fazer renúncia. Renúncia às nossas falsas. Obrigada pelos coraçõezinhos. Renúncia às nossas falsas projeções. Renúncia porque nós criamos expectativas, criamos ilusões, renúncia a essas ilusões. Não é Isso não quer dizer que a gente vá abrir mão de nós. O que nós fazemos é renunciar a escolhermos a nós em primeiro lugar. E para nos escolhermos a nós em primeiro lugar, temos muitas vezes que renunciar e desapegar a expectativas já
A renúncia do quê? Ok, a renúncia, exatamente, a renúncia das nossas expectativas. É renunciar àquilo que não é para mim. Muitas vezes nós queremos algo, queremos um relacionamento, queremos prolongar determinadas situações, às vezes até por medo, sentimos que não nos faz bem, mas o nosso ego quer ficar ali porque é o que é conhecido, é o que nós já sabemos. O que não renunciar é ficar sem nada. Então as pessoas dizem: mais vale um pássaro na mão que dois a voar. Não. O renunciar, se não me está a fazer bem, ok, então eu renuncio porque não é para mim e algo virá no seu lugar. Melhor ou não, não sabemos, mas tudo o que vem é para o nosso crescimento. Então nós só temos que aprender a fazer escolhas. E portanto, porque o ego, o que é que o ego quer? O ego quer reconhecimento, quer segurança, quer fazer-nos, quer julgamento, quer. Não é? E nós vamos atrair situações em que nós permanecemos nesse tipo de sentimentos e não evoluímos, não nos transcendemos, não transcendemos o nosso eu, não crescemos. E depois não deixamos, porque o que está ocupado mais ninguém pode ocupar, não é? Se eu tenho um objeto num determinado lugar, eu não consigo pôr outro objeto em cima daquele que ali está, a não ser que seja uma jarra em cima de uma mesa, não é? Mas pronto, pensem num cadeirão, eu não consigo pôr um cadeirão e outro cadeirão no mesmo lugar. Portanto, eu só posso deixar vir a mim um novo, o que é para mim, se eu desocupar, se eu renunciar àquilo que está ali, que só me está a ocupar espaço, que não me está a nutrir, que não me está a fazer bem. E quando nós não conseguimos fazer isso, primeiro, isto é um exercício, é muito fácil estar a falar, é um exercício que é difícil porque temos de estar sempre vigilantes e temos de estar sempre a tentar entender o que é que sentimos. E eu agora já fiz aqui um compassozinho de espera e vou então começar a parte hoje do capítulo 7, que começa no subtítulo Expresse. E vou fazer alguns comentários, entretanto, pelo meio. Ela começa logo por uma história que começa assim. Ela não conseguia, não se esqueçam que os detergentes espirituais que estamos a trabalhar é a renúncia e o perdão. Portanto, quer a história da semana passada, quer esta, vão falar de renúncia e de perdão não no sentido da Igreja Católica, mas o perdão a nós mesmos, é o perdão no sentido do exercício de assim, eu só fiz aquilo que sabia fazer e portanto não tenho que sentir culpa. Ok? Eu fiz o melhor que sabia com as ferramentas que tinha e com o conhecimento que tinha. À medida que eu vou crescendo e vou evoluindo, eu vou aprendendo mais. Olá, Leandro, bem-vindo e bom ano, que ainda não falamos este ano. Então vamos então começar na parte da leitura e a história de uma fulana que vem agora, que também vai falar sobre essa renúncia. Ela não conseguia descobrir quando ou como havia começado. Apenas acontecera de repente, de um dia para o outro, no curso dos primeiros 13 anos da sua vida. Num minuto, o seu pai estava a ir para o trabalho, a dar aulas na escola dominical, brincando com ela e com as suas irmãs, enquanto a mãe tomava conta da casa. No minuto seguinte, o pai estava sentado na sala de estar, tinha sido despedido do seu emprego, expulso da igreja porque comparecera bêbado vezes demais. Num minuto, a mãe estava a correr e a gritar porque o pai estava bêbado e brigando com ela. No minuto seguinte, a mãe estava a chorar porque o pai havia caído e não conseguia levantá-lo. No minuto, a sua vida de criança vai muito bem. No minuto seguinte, o pai está morto e as coisas realmente começaram a desmoronar. Isto demonstra como a vida às vezes é tão rápida e nós não nos apercebemos do que viemos vivenciar. No decorrer desta saga de 13 anos, Iris sentiu-se absolutamente desamparada. Ela não podia ajudar o pai ou a mãe e com certeza não se podia ajudar a si mesma. Pessoas inteligentes não bebem até morrer. Portanto, isto era o que ela pensava. Portanto, ele tinha que ser um idiota. E ele teve que lidar com isso ela teve que lidar com isso por algum tempo. Iris
havia concluído que o seu pai era um idiota. Ela amava o seu pai, mas agora estava com raiva dele por ter morrido e a deixado sozinha com a sua mãe. Sua mãe, sua asfixiante, preocupada e amedrontada mãe, que não a deixavam fazer nada. Sua mãe, por mais doce que fosse, era fraca, vivia reclamando e estava totalmente fora da realidade. Sua mãe, que nunca havia trabalhado e não conseguia descobrir como criar 6 crianças sozinhas. Sua mãe, a quem ela amava e odiava ao mesmo tempo, porque era tudo o que Iris não queria ser. Como o seu pai podia morrer? Apague isso. Se matar, apague isso, deixando-a sozinha com sua mãe. Quando a vida nos dá limões, temos que fazer limonada. Se somos alérgicos a limões, bebemos água. A água pode ser insossa, pouco excitante e desinteressante, mas nos dá energia. Ela não podia acabar o ginásio rápido o suficiente. Ela não podia ir para a faculdade rápido o suficiente. Não conseguia um diploma ou um emprego rápido o suficiente para eliminar os sentimentos conflitantes que havia sentido desde os 13 anos. Seu pai a tinha ensinado que ela era bonita, inteligente e talentosa. Sua mãe tinha-lhe ensinado que ela era frágil, impotente e vulnerável. Ela não acreditava no que o pai lhe tinha dito e ela não podia acreditar no que a mãe lhe tinha dito. Isto tem a ver com a rejeição que nós temos de nós mesmos. Nós não nos achamos suficiente, trazemos memórias de criança e não nos achamos suficientemente bons. E, portanto, não aceitamos quando alguém nos diz ou nos faz um elogio, porque nós próprios fazemos um julgamento negativo, não é? Terminou os estudos, conseguiu um emprego, comprou uma casa. Tudo porque estava com raiva. Às vezes a raiva pode ser também alguma coisa construtiva, porque nos torna mais ativos. Só que a raiva também é um sentimento que se retroalimenta, ok? A raiva gera mais raiva, mais raiva, mais raiva, e isso depois também nos vai destruir. Portanto, quando sentimos raiva, temos que tentar perceber porque é que sentimos raiva. E porque é que sentimos raiva normalmente porque nos sentimos impotentes ou porque nos sentimos tristes. Então há aqui perceber porque é que nos sentimos impotentes, porque é que nos sentimos tristes e então deixar sair esse sentimento. A raiva perturbava a mãe e a fazia chorar. Qualquer coisa perturbava a mãe. Iris aprendeu muito cedo que não importava como se sentisse, era melhor manter isso dentro de si, especialmente a morte do seu pai, porque era tão esquisita. Como é que você pode ficar com raiva de alguém que você ama? Só porque ele ter morrido. Como é que você pode odiar a sua mãe? Como é que você pode expressar o que sente quando você não entende o que está a acontecer? Durante 27 anos, Iris teve esse desastre de trem acontecendo dentro da sua cabeça e do seu corpo. Quando isso tudo passou a ser demais, ela simplesmente se enclausurou. E é isto, quando nós não entendemos o que sentimos, como é que nós podemos expressar o que sentimos, não é? E quando não conseguimos entender e quando não conseguimos expressar e quando esse sentimento se retroalimenta, normalmente o que as pessoas fazem é entrar na depressão. A autora aqui fala de enclausurar, mas por norma o que acontece é a depressão. Pode ser difícil encontrar um relacionamento decente quando você está enclausurada, mas quem é que quer passar a vida sem... Mas quem é que quer passar a vida sem nenhum tipo de relacionamento? Aliás, porque a vida são relacionamentos. No entanto, Iris decidiu que não iria, sob nenhuma circunstância, ter um relacionamento como os seus pais haviam tido. Tudo que nós rejeitamos, nós atraímos. Não seria dependente do seu companheiro.
Não chegaria perto de nenhum homem que bebesse. Não seria reclamante, rabugenta ou chorona. Para dizer a verdade, ela estava zangada demais para falar alguma coisa. É aquela ideia, tem que ser forte. Portanto, não vou chorar, não vou ser... Não é? Os homens têm um radar, e você sabe. Eles podem detectar uma mulher zangada a 15 quilómetros de distância. Em vez de correr o risco da sua raiva fosse detectada, Iris ficou calada, muito calada. Ou seja, começou a tapar um sentimento, começou a tapar a sua verdadeira essência, aquilo que ela realmente era. Todo mundo comentava o quanto ela era calada. Sempre se referiam a ela como a doce, quieta Iris. E porque ela era tão calada, as pessoas acreditavam que ela era indefesa. Um pré-conceito, não é? Uma pessoa calada, tímida, é uma pessoa indefesa. As pessoas sempre estavam a tentar fazer coisas para a ajudar, porque concluíam, erroneamente, que o seu silêncio era um disfarce para a sua fraqueza. Iris teve 3 relacionamentos memoráveis. Ela se lembrava deles porque haviam sido absolutamente desastrosos. O primeiro, quando estava na faculdade, foi com um rapaz que começava e terminava o dia fumando maconha. Iris não sabia o que era maconha porque ele a colocava dentro dos cigarros. Ele estava tão doido a maior parte do tempo e quando ela descobriu o que ele estava a fazer, ele achou que era dono dela. Ele pensava assim porque ela nunca lhe havia dito a ele que isso não era verdade. Levou 3 meses para se livrar desse idiota. O homem seguinte, ela conheceu numa festa. Ele parecia ser bem gentil, mas acabou mostrando-se um lutador. Tinha um hábito muito desagradável de bater em Iris quando ela não queria fazer o que ele queria que ela fizesse. O erro dela foi ficar mais de 5 minutos depois do primeiro tapa. Lá está. Aqui um momento para a renúncia. Isto não é para mim, eu não quero, vou-me embora. Apesar do segundo tapa não ter acontecido antes de um espaço de 6 meses, Iris tinha a certeza que não era isso o que ela desejava. Muitas vezes os maus tratos e a violência também são permitidos, eu hoje estou gaga, por falta de autoamor, de autoestima, não é? De amor próprio. E então vamos permitindo que o outro nos faça determinadas coisas porque achamos que não merecemos mais. Não somos merecedores desse amor. E também é esse o motivo porque também não aceitamos elogios, porque achamos que não somos merecedores de um elogio, desse carinho, desse mimo. O terceiro relacionamento foi o mais sério de todos. Sério em termos de duração e de compromisso emocional. Ela e Buddy foram morar juntos e estavam conversando seriamente a respeito do casamento. Levou 2 anos para que os sinais se manifestassem. A possessividade dele, o seu ciúme e as suas exigências. Parecia que, assim que Iris se sentia livre para começar a se soltar, para começar a falar e a se expressar, Buddy perdia a cabeça. Ele lhe dizia como ela era burra e fraca. Ele encontrava maneiras bastante criativas para a humilhar, de todas as formas que pudesse minar a sua autoconfiança. Iris não queria acreditar nele, mas o desastre do trem na sua cabeça havia causado tantos estragos quando ela era mais nova que os destroços ainda permaneciam no seu coração. Nós sempre procuramos relacionamentos para curar as nossas feridas de infância. A perda, a raiva que ela sentiu pela morte do pai, a falta de apoio da mãe, o rejeitar a mãe, fez com que houvesse falta de autoestima. Essa falta de autoestima foi-lhe permitindo ok, se ele gosta, se alguém gosta, então eu estou bem assim, não vou mudar, ainda que foi criando defesas, foi criando e é preciso que venham pessoas que vêm para mexer nessas feridas para desconstruir
essas defesas. O dizer, esta pessoa que lhe diz que ela era burra e fraca, não é? Esta pessoa que a tenta humilhar de todas as formas, no fundo é a vida já no limite a dizer, ok, acorda, há que construir amor próprio, há que construir, e ainda assim ela vai permanecendo, não é? Talvez a sua mãe estivesse certa o tempo todo. Talvez ela fosse fraca e vulnerável. E reparem o ego a trabalhar. Ok? Não faço o trabalho, então vou-me convencendo que aquilo que me dão é exatamente só aquilo que eu mereço. Talvez ela fosse fraca e vulnerável demais para se manter sozinha. Ou talvez o seu pai estivesse certo. Talvez ela devesse abandonar aquela pessoa e ficar sozinha e fazer o que tivesse de ser feito por si mesma. Eu, mas a pergunta que ela fazia a si própria era: eu só não quero ficar sozinha, pensava Iris. Ela e Buddy tinham de que resolver isso. Iris tinha tão pouca experiência em relacionamentos e os seus modelos eram tão fracos que estava totalmente confusa. Buddy não era insuportável, mas bastante difícil de se lidar. E ele não respeitava as suas opiniões, não acatava as suas críticas, não dava valor aos seus conhecimentos. Iris não falava o suficiente ou para um número suficiente de pessoas e por isso ninguém lhe disse que não devia ser assim. Então ficou, mantendo a boca fechada por 5 longos e passivos anos. Foi só quando as mulheres começaram a ligar para a sua casa que ela soube que era hora de ir embora. De forma inimitável, sem dizer uma única palavra a Buddy, ela chegou do trabalho um dia, fez as malas, pegou em alguns itens de valor sentimental e partiu. Foi direto para a casa da sua mãe, que passou os primeiros dias cantando: Eu avisei! Ela provavelmente teria continuado a cantar essa música, mas Buddy telefonava com tanta frequência que ela mal tinha tempo de falar. Estava ocupada demais a atender o telefone. Quando Iris se recusou a falar com ele, Buddy começou a ir até à casa dela. Iris começou a trabalhar em 3 turnos no hospital. Buddy passou a ir até ao hospital e começou a armar um escândalo daqueles. Não apenas ameaçou matá-la, como trouxe a arma. Quando a polícia chegou, ele tinha ido embora. Então ele decidiu esperar por ela no estacionamento. Buddy ficava sentado em seu carro esperando que ela desse a partida e a seguia até casa. Havia dias em que ela ficava com muito medo de sair do carro quando chegava em casa. Então os dois dirigiam durante horas até ele ficar cansado ou ela ficar cansada demais para se importar com o que ele faria com ela. Após 3 meses, ele sumiu, desapareceu. A esta altura, o estrago estava feito. Iris sentira tanto medo, estava tão arrasada e confusa que se enclausurou ainda mais em si mesma. Ou seja, estamos perante uma situação que ela retrata de violência doméstica, não é? Enclausurou-se tanto que precisava de uma garrafa de whisky para lhe fazer companhia. 1 ano e meio depois, ela foi suspensa do seu trabalho e aconselhada a procurar ajuda. No fundo, o que ela estava a fazer era repetir os padrões do pai. O pai morreu por álcool, embebedava-se e morreu até por causa disso, não é? De tanto beber. E ela estava a honrar os padrões do pai, estava a repetir aquilo que aprendeu, a repetir aquilo que viu e com quem aprendeu. Diga sim com sentimento. Fale com sentimento. Uma das coisas mais importantes que aprendi através dos relacionamentos é o quanto a desonestidade emocional pode ser dolorosa. E a história da Iris é uma história de desonestidade emocional. Ela nunca mostrou quem era, ela criou capas, ela criou um muro, ela ficou calada para não sentir a raiva, até que se anulou a tal ponto que tudo que viesse, todas as esmolas, todas as migalhas eram bem-vindas, ao ponto de perder a autoestima, perder o rumo, perder o auto-amor.
E isto começa com quê? Começa sempre com a desonestidade emocional. E esta desonestidade emocional, como diz a autora, pode ser dolorosa. A desonestidade emocional é o estado em que entramos quando deixamos de reconhecer o que sentimos. É a tentativa consciente de negar qualquer emoção. Às vezes fazemos isso por medo. Medo de estarmos enganados sobre o que sentimos. Muito frequentemente fazemos isso quando estamos confusos e inseguros de nós mesmos ou da nossa experiência emocional. Eu acredito que a maior causa da nossa desonestidade emocional é tudo o que nos foi dito sobre o certo e o errado, ou seja, aquilo que nós aprendemos na infância. Não faças isso, não chores, chorar faz mal, tens que ser forte, porque senão não sei o que, não vais para a vida. Ou seja, se nós não conseguimos e nós entendemos, primeiro, entendemos não nos relacionarmos com aquilo que sentimos e depois entendemos que se nos comportarmos de uma determinada maneira, então vamos ter, foi que a história da Íris, não é? Se eu ficar calada, se eu não disser o que sinto, então as pessoas vão se dar bem comigo, porque se eu explodir e disser tudo que me vai na real gana, eu vou rejeitar, vou afastar as pessoas. Mas se nós não olhamos com clareza para os nossos sentimentos, com honestidade, sejam esses sentimentos bonitos ou feios, sejam certos ou errados, porque não importa se é certo ou se é errado, não importa se é bonito ou se é feio. É assim, se o ser humano foi criado com todos esses sentimentos existem para nos fazermos, para nós fazermos deles alguma serventia, para nós, não é para os bloquearmos, não é para nós tamponarmos aquilo que sentimos, mas é para aqueles, se o ser humano vem com esses sentimentos têm uma serventia. O universo é extremamente eficiente, a vida é extremamente terapêutica. Portanto, se nós atraímos sentir determinadas coisas, há que olhar o porquê. Há que olhar a razão de ser desse sentimento. O que é que esse sentimento nos tem para dizer? Eu vou pegar num exemplo. Eu esta semana houve momentos em que eu senti algum ciúme. E a vida estava, porque o ciúme, o que é que é? O ciúme é uma forma de eu achar que não sou merecedora e, portanto, de ter que nutram determinados sentimentos por mim, que é uma forma de rejeição, e automaticamente eu vou. O meu ego vai criar um mecanismo que vai fazer com que eu, de alguma maneira, rejeite aquela pessoa, porque ao expor o meu ciúme, eu vou fazer com que aquela pessoa se distancie ainda mais. E isto é uma forma de eu dizer assim, ok, eu não vou ser rejeitada porque eu mesmo vou fazer com que me rejeitem porque eu não sou merecedora de ganhar determinados sentimentos ou que as pessoas nutram um determinado sentimento por mim. E depois pensei logo para mim, que horror, caminho espiritual que estás a fazer, como é que tu vais ter um sentimento desse, um sentimento de ciúme? Portanto, o que é que eu fiz? Eu tamponei esse sentimento. Eu disse, eu não vou pensar, eu não vou sentir, isto é completamente ridículo eu estar a ter esse sentimento. Em vez de sentir esse ciúme, em vez de perceber o que era esse ciúme e porque é que eu estava a deixar-me invadir por esse sentimento de ciúme, que no fundo era o medo da rejeição, eu tamponei, não fui olhar. E assim, não existe nada de certo ou de errado em sentir ciúme. Se a gente sente, tem que se ir questionar porque é que sente. Tem que se relacionar com o que sente e tem que reconhecer porque é que sente. Mas como a vida é terapêutica e o universo é muito eficiente, aquilo que eu não deixei entrar pela porta entrou pela janela.
hoje eu tive um episódio que nada teve a ver com essa situação, numa situação até perfeitamente diferente em termos, não é em termos pessoais, mas em termos profissionais, e eu fiquei à espera e não houve feedback, houve um mal entendido, então fiquei sozinha, e o sentimento que me veio, a repressão nunca é boa opção, exatamente, Daniela, a repressão nunca é boa opção. E o sentimento que me veio, eu de repente dei por mim a sentir-me rejeitada, a sentir-me abandonada. Ou seja, aquilo que eu não permiti que entrasse pela porta, entrou pela janela de uma forma mais camuflada, não é? E que eu não tive tempo de dizer para lá, porque este sentimento, e deixei-me sentir. E fui buscar memórias minhas da infância, memórias em que eu também me senti rejeitada, abandonada, e fui trabalhar o sentimento. E fiz a ligação, portanto, não existe certo nem errado. Se vem um ciúme, se vem uma raiva, se vem uma inveja, se vem o que vem, é para nós irmos lá, sentirmos e percebermos, reconhecermos o sentimento, relacionarmos com ele e percebermos porque é que esse sentimento vem. O que é que nós estamos, o que é que esse sentimento, qual é a serventia desse sentimento. Se eu estou aqui para me transcender, se eu estou aqui para crescer, se eu estou aqui para transcender o meu eu, para transcender o meu ego e para evoluir, então esse sentimento não vem por acaso. Esse sentimento vem como uma campainha dizer-me: olha lá, ainda há aí memórias, manchas agarradas no teu peito, ok? Que ainda precisam de ser trabalhadas. E, portanto, aproveita e vai trabalhá-las. Mas voltando à leitura, será que alguém nos ensinou que não há problema em sentir? Ou que qualquer coisa que sentimos é normal? Imagino que existam muito poucas famílias que têm discussões francas e abertas sobre o lado emocional da vida. Não estou a falar sobre o que acontece na vida, mas sobre o que sentimos em relação ao que acontece. E realmente, eu agora até perguntava se alguém, se vocês, alguém vos ensinou a como lidar com o que sentimos. Se em crianças, que ela continua, quando somos crianças ensinam-nos tudo a respeito de quase tudo, exceto sobre os nossos sentimentos. Pelo contrário, dizem-nos que não devemos sentir e porque é que não devemos senti-lo. E a verdade é esta, eu não me acredito que nenhuma de nós que aqui está, alguma vez, primeiro, lhe tenham ensinado que e tenham conversado connosco sobre o que sentíamos. Normalmente, com os nossos pais, etc., e aqueles que nos vão guiando, conversam connosco sobre o que acontece, os acontecimentos, não sobre o que sentimos relativamente aos acontecimentos. E inconscientemente, sem culpa, sem atribuirmos culpa, o que nos ensinam é exatamente isso: que não devemos sentir, que não. E porquê é que não devemos sentir? Porque não são bonitos, porque. Exatamente. É um assunto muito. Olá, olá Susana, bem-vinda. Depois vê o resto, se puderes, no gravado, que isto vai ficar gravado. Mas é exatamente isso. Ninguém nos ensina a sentir, ninguém nos ensina a falar sobre. Antes, pelo contrário, ensinam-nos a não falar sobre isso, não é? Não é assunto. Quando somos crianças, nos ensinam tudo a respeito de quase tudo, exceto sobre os nossos sentimentos. Pelo contrário, até nos dizem que não, o que não devemos sentir e porque é que não devemos sentir. Boa noite para ti também. E quando nos arriscamos e nos permitimos sentir alguma coisa, corremos o risco. E acabou de me cair a câmera aqui, também foi um risco. O que vale. Ora, está tudo resolvido, penso eu. Vamos ver por quanto tempo.
E quando nos arriscamos e nos permitimos sentir alguma coisa, corremos o risco de expressar o que sentimos. 9 vezes em 10, quando o fazemos, deixamos alguém zangado. A Daniela está a dizer, e é relativamente ao aprender a sentir. E eu acho que já não me aconteceu muito isso, mas acho que em grande medida isso se deve às sessões de catequese à noite. Ok. É muito bom saber isso e é bom saber que realmente nem todas vivenciamos o mesmo. Eu, na minha parte, a mim, o que me transmitiam era esquece lá isso, tens é que ser forte, se não fores forte não vences na vida, sentir é uma fraqueza. E ora bem, isso é uma benesse, Sónia. Meus parabéns por teres um marido que realmente te ajuda. Normalmente os relacionamentos, é assim, o teu marido ajuda-te porque tu estás predisposta a aprender e a evoluir e entendes as coisas como um espelho e entendes as coisas como uma evolução. Então é natural, hum, nas coisas mais simples, possas que não são os nossos familiares. Sim, há muitas vezes, há muitas coisas que nós falamos que não são com os nossos familiares, exatamente. E eu não consegui ler o comentado. Abrir-me foi difícil. É, quando nós começamos a experimentar falar com verdade sobre aquilo que sentimos, depois não queremos outra. O que custa é tomar o primeiro passo. Depois começamos a habituar-nos e começamos a sentir tão bem e começamos a crescer em relação a isso que depois começamos a ganhar, começamos a ficar viciados em falar a verdade sobre aquilo que sentimos. O que às vezes acontece é quando nós falamos verdade sobre aquilo que sentimos, podemos criar no outro a zanga. Os outros podem ficar zangados connosco. E às vezes o que fazemos é coibir-nos de dizermos o que sentimos para que o outro não se zangue. Só que existe assunto que é meu, existe assunto que é do outro, existe assunto que é de Deus. Se o outro se zanga, é algo que ele terá que resolver. Mas se é importante para mim dizer o que eu sinto, eu devo dizê-lo. Ou pelo menos, antes mais de que o dizer, porque uma coisa é dizer, é expressar e a forma como o expressamos. Outra coisa é reconhecer. Nem tudo nós temos que dizer, a não ser que seja bom para mim dizer, mas não podemos é deixar de reconhecer e nos relacionarmos com esse sentimento. São duas etapas. Eu vou continuar aqui. Por algum motivo. 9 vezes em 10, quando o fazemos, quando dizemos o que sentimos, vamos deixar alguém zangado. E aí começa a confusão. Poucos, poucos de nós são ensinados sobre a diferença entre reconhecer e expressar as nossas emoções. Por algum motivo, apesar de os adultos acreditarem que têm liberdade de sentir e expressar as suas emoções, eles acham que as crianças não têm. Logo no começo da vida, eles recebem a seguinte mensagem subliminar: o que eu sinto deve estar em sintonia com o que os outros acham que eu devo sentir ou querem que eu sinta. Às vezes nós nem sequer sabemos o que é que os acham, o que é que os outros acham, o que é que nós não sabemos sequer o que é que os outros acham. Mas dizemos a nós próprios que sabemos o que é que eles acham que nós queremos sentir. Não é? E nós nem sequer sabemos o que é que os outros acham, mas dizemos. E isto é uma mensagem que nos vem desde crianças, não é? O que eu sinto tem que estar em sintonia com o que os outros acham que eu devo sentir. Ou que os outros querem que eu sinta. E porquê? Porque nos disseram sempre que não devemos dizer ou sentir ou que não devemos expressar os nossos sentimentos. Mas nada pode estar mais longe da verdade e nada nos causa mais problemas nos relacionamentos do que este tipo de censura aos nossos sentimentos.
Boa noite, Di Parial. Não sei. Boa noite, boa noite, boa noite. Por causa das mensagens da infância, deixamos de aprender duas lições importantes. A primeira, como identificar o que é que estamos a sentir. E a segunda, como expressar o que sentimos de forma apropriada. Porque uma coisa é eu reconhecer o que eu estou a sentir e outra diferente é expressar. Nem sempre eu tenho que expressar, mas se eu reconhecer, já é meio caminho. E expressar é o outro caminho. E fazê-lo sempre que o expressamos, fazê-lo de forma apropriada. Ou seja, não é dizer de rompão, porque uma ação irá provocar uma reação quando é de rompão, mas dizê-lo de forma apropriada, a fim de eliminar a avalanche de emoções tóxicas que geralmente transbordam nos relacionamentos. Você deve ser capaz de identificar o que está sentindo e permitir-se senti-lo. Isto é chamado de reconhecimento. Quando o reconhecimento acontecer, aí você pode escolher ou decidir o que, se é que existe alguma coisa que quer fazer a respeito desse sentimento. Lá está. Que era aquilo que eu vos dizia no início, que eu disse, quando não existe escolha, não existe amor. Agora, quando existe amor, existe escolha. Eu posso reconhecer o que estou a sentir. Agora, eu também posso escolher expressar ou não o que estou a sentir. Quando eu não posso escolher, porque do outro lado vem uma reação que me vai deixar melindrado, magoado, então não existe amor. Existe tudo menos amor. Quando o reconhecimento acontecer, você pode escolher ou decidir o que quer fazer a respeito do sentimento. O que você faz é chamado de expressão. O problema para a maioria está na forma apropriada de expressar o que sente. Os nossos pais irresponsáveis que nos educaram tentaram restringir as expressões que consideram inapropriadas e, ao fazerem isso, involuntariamente ensinaram-nos a reprimir o sentimento. Sentimento e expressão podem ser arriscados, mas são a única maneira segura de nós nos mantermos emocionalmente saudáveis. Também são a base da saúde emocional e essencial para que os relacionamentos sejam duradouros e satisfatórios. Ou seja, eu vou repetir porque eu acho isto fantástico. Sentimento e expressão podem ser arriscados, mas são a única maneira segura de nos mantermos emocionalmente saudáveis. E também são a base da saúde emocional, que é essencial para nos mantermos em relacionamentos duradouros e satisfatórios. Como resultado da nossa experiência de infância, às vezes negamos o que sentimos. Como expressar a raiva de maneira apropriada? A raiva é o outro lado da paixão, que não foi expressada. E provavelmente é considerada a maior gafe do nosso repertório emocional. Todas nós temos a ideia de que sentir raiva é prejudicial. Na vida, na dualidade, tudo são opostos. E às vezes temos que analisar esses opostos, ok? O oposto da raiva é a paixão. Então, se eu posso ir de um estado a outro. Agora, eu vou à raiva porque por algum momento eu me senti impotente e, portanto, tive medo da minha impotência, não soube lidar com ela, ou porque eu me senti triste, não fui correspondida. Então há que ver esta raiva, reconhecer esta raiva, de onde é que ela vem? De uma impotência, de um medo, de uma tristeza, e é esse sentimento de medo, de tristeza, que eu vou reconhecer em mim e vou puxá-lo para o peito e vou senti-lo. Para quê? Porque, como a autora diz,
para me manter emocionalmente saudável e para tratar da minha saúde emocional. Se eu vou ou não exprimir esse sentimento de raiva ou de tristeza é outra fase do sentimento, mas de o verbalizar. Mas o facto de eu o reconhecer e de eu o trazer para o peito, eu já estou a expressar, porque eu vou, ao senti-lo em mim, eu vou expressar, ainda que não o expresse ao outro, eu vou expressá-lo, eu vou manifestá-lo em mim e não tenho que propriamente fazer do outro um balde de lixo para eu despejar um sentimento naquela emoção da raiva. Posso fazê-lo reconhecendo e expressando-o em mim, deixando-o fluir, deixando-o sair. Você não deve sentir raiva. Portanto, a raiva provavelmente é considerada a maior gafe do nosso repertório emocional. Porque nos foi ensinado que você não deve sentir raiva e se em relação a alguma fraqueza humana a sentir, então o melhor é não demonstrar. Isso gera uma tremenda confusão emocional. Quando você sente o que não deve sentir, as pessoas ficam danadas consigo e são capazes de lhe falar mal ou dizer-lhe coisas desagradáveis. Nesse meio tempo, a confusão vai aumentando, sobretudo porque nem você sabe direito o que está a sentir. Como é que você distingue entre o barulho do seu estômago, causado por uma indigestão, e o que é provocado pelo medo? Tanto o medo quanto a falta de almoço podem fazer com que você se dobre de dor de estômago. Ambos contribuirão para o seu mau humor, indecisão e irritação. Um pedaço de pizza poderá resolver um desses problemas, que é o problema de falta de almoço. Como é que você vai saber como curar o medo e se é que é medo? Uma coisa é ser adulto e fazer essas perguntas. Outra coisa é ser criança e ter medo de fazê-las. Aliás, em criança nem sequer sabemos como fazê-las. Por isso é tão importante nós adultos comunicarmos agora com os nossos filhos não sobre os acontecimentos propriamente dito, mas sobre o que os acontecimentos os fazem sentir. E por ter a certeza, pode ter a certeza que a maioria dos adultos carrega as perguntas de infância para a idade adulta. Como não falaram de sentimentos, como não falamos de sentimentos, como não vivenciamos esses sentimentos, como não aprendemos a vivenciá-los, não é? A chamá-los para o peito e a reconhecê-los e a chorá-los, e então vamos para, como adultos, reproduzindo os mesmos padrões que aprendemos em criança. Não é? E, portanto, continuamos a carregar as perguntas, que é: será que é medo que eu estou a sentir? Será que eu devo manifestar este sentimento? Porquê é que eu tenho este sentimento? Como é que eu vou curar este sentimento? E continuamos neste tipo de padrão repetitivo em adultos. Sinta o que você sente. Beatriz Oliveira, bem-vinda. Sónia, sem dúvida, é verdade, exatamente, é isso mesmo. Ele devia ter. Sinta o que você sente. Eu devia ter 7 ou 8 anos, ela agora vai entrar aqui numa história, mas já vamos entrar outra vez na análise. Eu devia ter 7 ou 8 anos quando a minha avó levou o meu irmão e a minha mãe e a mim para o que hoje em dia se chama de uma reunião de família. Na época eu achei que era um grande piquenique com um monte de estranhos, ainda que a minha avó me repetisse: "Você se lembra do fulano? Vá brincar com ele." Eu não fazia ideia de quem eram aquelas pessoas e haviam centenas delas. Elas estavam a falar alto, algumas estavam bêbadas e a maior parte ficava beliscando as minhas bochechas rechonchudas com dedos gordurosos do churrasco. Numa tentativa de me proteger desses insultos e danos físicos, agarrei-me à saia da minha avó. Ela ficava empurrando-me e dizendo para eu ir brincar com as outras crianças. Eu não queria saber de nada disso. Elas estavam a brincar com sapos e chafurdando lá na lama, que chamavam de barro. Enfim, eu era demais
Era mais do que da minha mentalidade de grande dama moradora num apartamento de Nova Iorque. Era mais do que aquilo que a minha mentalidade de grande dama de moradora num apartamento em Nova Iorque poderia aguentar. A minha avó ficava-me espantando como se eu fosse uma mosca. Ela deve ter se esquecido de que, quanto mais você espanta uma mosca, mais persistente ela se torna. Meu irmão, o traidor, havia sido atraído por um grupo de inspectores de sapos. De repente, alguém anunciou que o barco estava pronto para a primeira viagem. Que barco? Que viagem? Outra pessoa sugeriu que as crianças deviam ir primeiro com o tio Cicrano. Ir aonde? Com quem? Fomos todos conduzidos lentamente para o pier, como ovelhas para o matadouro. Agora eu estava pendurada no elástico da calcinha da minha avó, tentando descobrir como iria escapar daquele matadouro. O meu irmão se tornou a minha salvação. Ele deu uma única olhada para o barquinho minúsculo dentro de toda aquela água e apavorou-se. Gritava: Não, não, eu estou com medo, não posso ir, não quero ir. Quando ele se virou para correr para longe do Pierre, vovó agarrou pelo braço, dizendo: Cala a boca, você não está com medo. Lá está, vejam. O miúdo diz: Eu estou com medo, e alguém lhe ensina: Não podes dizer o que estás a sentir. Cala a boca, você não está com medo. Algumas das crianças começaram a rir, porque ele era um garoto de cidade e com medo, medroso. Alguns dos adultos bêbados tentaram convencê-lo a entrar no barco. Ele parecia estar a ter algum tipo de convulsão, contorcendo-se, tremendo, gritando e soltando espuma pela boca. A vovó lhe disse que, se não se calasse a boca, ela iria arrear as suas calças e dar-lhe umas palmadas no traseiro. Ele não se calou. Ela lhe deu. Enquanto eu estava agradecendo à fada dos barcos e o meu irmão estava apanhando, o barco partiu sem nós. Ok. A honestidade emocional começa quando somos capazes de reconhecer o que sentimos. É a forma pela qual aceitamos que somos seres emocionais e que temos sentimentos. Isso é uma coisa que os adultos frequentemente não percebem a respeito das crianças, que elas são seres emocionais. Eu não sei, pelo adiantado da hora, se calhar pararia por aqui. Digam-me aí se querem que eu continuo ou se realmente paramos por aqui, porque ainda falta um bocadinho para acabarmos a leitura deste capítulo. E ela agora está a falar, enquanto vocês aguardam o vosso feedback, eu vou só fazer um comentário a esta questão da honestidade emocional. Os adultos esquecem-se muitas vezes que as crianças são seres emocionais, certo? E normalmente esquecem-se disso porque também não reconhecem neles mesmos essa parte emocional e, portanto, acham que as crianças não sentem, que não têm sentimentos, que têm só que educar a determinadas circunstâncias e como agir perante essas circunstâncias e não a perceberem e a exprimir e a reconhecerem aquilo que sentem, não é? Se não reconhecermos nas crianças, deixamos de reconhecer em nós mesmos. Eu não sei o que é isto aqui. Vamos lá ver se eu consigo perceber o que é isto. Vou só ler aqui mais um bocadinho. Se não reconhecemos nas crianças, deixamos de reconhecer em nós mesmos. Nem sempre é necessário que você diga aos outros como se sente. Porém, deve permitir-se senti-lo. Eu não sei o que é isto. O que é isto aqui? Podemos continuar na próxima leitura. Ok, Sónia, já percebi. Apareceu aqui e eu não sabia o que é que havia de fazer. Ok, então vamos fazer o seguinte. Vamos parar aqui na rúbrica Sinta o que você sente
E na próxima leitura vamos partir desta parte, já não com a história da miúda, mas partindo sobre esta parte que fala sobre a honestidade emocional e sobre a questão dos adultos reconhecerem. Ok, não estava a conseguir escrever aqui. Mas está bom, eu também assim aprendo a lidar também com o Instagram, que há coisas que eu ainda não sei lidar muito bem. E na próxima live, que será quinta-feira, novamente às 22, partimos daqui, desta parte sobre a honestidade emocional e vamos fazendo os acompanhamentos e os comentários relativamente a esta parte, ok? Um beijinho enorme, obrigada pela vossa presença. É super bom para mim que vocês interajam comigo dessa maneira, que consigam colocar questões, que ponham os vossos comentários, porque faz muito mais sentido. Eu aprendo também com as vossas opiniões e assim as coisas não se tornam tão maçadoras como eu estar aqui a falar sozinha para uma câmara, sempre me sinto mais acompanhada. Entretanto, obrigada eu pela tua presença, Sónia, obrigada pela presença de todas, da Susana, da Fernanda, obrigada pela presença de todos aqui, muito obrigada. Um beijinho enorme, bom fim de semana e até quinta-feira. Fiquem bem. Beijinho.